capítulo 38. Vamos ler o capítulo 38 todo. Nós estamos na quarta-feira é dia de ensino. Então nós vamos fazer uso do capítulo todo para uma compreensão boa do que nós vamos falar, tá bom? Gênesis capítulo 38, porque a própria leitura diz que ele casou com uma cananeia. Ou seja, o ele já nasce em um lar dividido. Que os cananeus, eles adoravam outros deuses, eles tinham outras culturas, eles tinham outros... Era tudo diferente. Então ele já nasce nesse lar. Mas estava sobre ele uma promessa. Estava sobre ele o privilégio de ser o primogênito. Ele era o primogênito de Judá. Mas o próprio pai vai e procura uma mulher cananeia para ele casar. E ele se casa com essa mulher, com a Tamar. Mas o que a gente vê é que ele já estava fora da vontade de Deus. Já estava fora daquilo que Deus tinha preparado para ele, porque a palavra diz que ele era mau. Aí, se eu perguntar para vocês, mas o que é uma pessoa má? É aquele que comete maldade. Sim, é aquele que comete maldade. Mas o que é maldade para você? Geralmente a gente vai logo pelos princípios, mas não, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí, eu nunca traí, eu nunca cometi esses maus. Aqui não cita nada disso. Ele não fez nada disso. A palavra diz que ele era mau e por isso Deus o matou. A maldade dele era algo assim tão íntima que só ele e a esposa dele sabia. Qual era a função dele? Gerar herdeiros, gerar filhos. Ele lançava fora aquilo que podia gerar um filho. Ele lançava fora a semente. Aí se a gente for ver o que Jesus fez com uma árvore que não dava fruto, ele matou. Ele foi procurar fruto na figueira e ela não tinha. Foi cortada e lançada no fogo. Foi morta. Quando ele tinha a oportunidade de gerar filhos, de gerar frutos, de dar continuidade àquilo que era o propósito de Deus, ele não fazia. Então Deus o matou. E se a gente trazer para nós, é algo assim era uma coisa tão íntima, como eu já disse, que só ele e a esposa dele sabiam. As pessoas poderiam muito bem pensar, não, eles não têm filho porque a mulher é estéril. Geralmente caía sobre a mulher isso. Porque a mulher é estéril. Ou podia ser até ele também. Entendeu? Mas era algo muito... Então, para ele... Então, tem coisas que acontece no nosso lar, acontece na nossa intimidade, acontece com a gente, que poucas pessoas sabem, ou às vezes só a gente sabe, e que pode até não parecer ser mal, mas se não está dentro do propósito do Senhor, é uma maldade, que às vezes a gente comete até com nós mesmos, e isso pode nos trazer a morte espiritual. Não estou dizendo que Deus vai fazer igual fez com ele, matou literal, tirou a vida dele. E aí aquela mulher fica viúva, mas ela continuava amparada, porque havia uma lei que garantia que ela poderia ter um marido, a lei do liverato, que diz o seguinte: que se o seu marido morresse e esse marido tivesse irmãos,
Esse irmão, ele era obrigado, não era uma questão de querer, não. Não, eu não vou casar com ela porque ela não gosta, porque ela é feia. Não, ele era obrigado a casar com ela. Só que tinha um pequeno detalhe. O fruto, o filho deles, o primeiro filho deles, que fosse gerado, não seria do marido que gerou, e sim do irmão que morreu. Ou seja, o filho do que morreu ia ter mais direito do que estava vivo. Então, o Onã, filho, irmão de Er, casa, cumpre-se aquilo que todo mundo está vendo, aquilo perante a lei ele estava cumprindo. Perante o povo, perante a sociedade, ele não desamparou. Ele foi lá e casou com ela, foi lá e casou com Tamar. Só que, como ele conhecia a lei, ele pensou, se eu gerar um filho nela, eu vou estar gerando um herdeiro, um sucessor do meu irmão. Ou seja, eu estou fora dessa... Então ele fez a mesma coisa que o irmão. Todas as vezes que eles iam cumprir os seus deveres conjugais, ele lançava fora. E isso não gerava filhos. O que a gente tem que entender é que Deus, ele é tão bom, como eu estava comentando ali com os pastores, e o pastor Antônio até fez menção, que Deus, ele é tão bom, que ele deixa a pessoa fazer o que ele quer. Mas ele é tão justo que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E Deus foi lá e matou o segundo filho de Judá. Agora eu pergunto para vocês, como é que fica uma mulher cujas suas expectativas, eu não vou dizer, porque naquele tempo era assim. A expectativa de uma mulher era casar, gerar filhos, isso era a segurança dela. Se o marido morresse, não tem irmãos, ou se o sogro abrisse mão dela, ela voltava para a casa do pai e ia viver sua vida moribunda para sempre. Ninguém queria. Ninguém queria uma mulher que não gerava filho. E aí, com a morte do segundo filho, Judá fala, olha, vamos fazer o seguinte, você vai para a casa do seu pai, fica lá até passar o tempo de viúva, entendeu? Fica lá. É o tempo que o terceiro filho fica na idade certa para casar. Porque era a lei, ele tinha que cumprir. E ela vai para a casa do seu pai acreditando na promessa do sogro. Só que passa-se muito tempo. O menino cresce, provavelmente já estava um homem e nada aconteceu. Lembrando que nós estamos falando de alguém que não foi criado dentro da igreja. Ela era cananeia. Só que ela tinha muito mais, acreditava muito mais na promessa de Deus e na lei dos homens do que os próprios que tinham sido criados, ouvindo e vivendo aquilo, entendeu? E ela acreditava nisso. Por isso ela acreditou e foi para a casa do seu pai. Passando-se muito tempo, nada aconteceu e ela tem a ideia. Chegou até a ela a notícia, né? Olha, o teu sogro ficou viúvo. Mas ele já saiu desse estado de viuvez e agora ele está indo tosquear as ovelhas. E ela aproveitou a oportunidade. Se vestiu, tirou as roupas de viúva, colocou um véu na cabeça, se disfarçando, e ficou à entrada de onde o sogro ia passar. O sogro a viu, chamou, só que ela usou de estratégia. A gente percebe que é uma pessoa prudente, uma pessoa que não se deixou levar pela situação que ela estava vivendo. O intuito dela ali não era se prostituir, porque se fosse, ela tinha feito isso há muito tempo atrás. Ficou muito tempo abandonada, esquecida.
A juventude dela foi-se embora, entendeu? O que ela tinha de vigor, o que ela tinha para alguém ainda desejar ela, até a própria caía sobre ela uma maldição, né? Porque todo mundo, quem é que queria casar com ela? O primeiro marido morreu, o segundo morreu, o terceiro dizia: eu sou o próximo. Por isso o sogro não deu o terceiro filho, já pensando nisso, se ele casar com ela, vai morrer também. Aí o sogro passa e ela aproveita a oportunidade. E aí, como era de costume, né, pagar, ele pergunta: o que eu posso fazer, o que eu quero? E ela não queria dinheiro. Ela disse: olha, eu quero o teu lenço, o teu cajado e o teu selo. Que isso significa poder, honra. Que não era qualquer pessoa que tinha um cajado, que andava com um cajado. Não era qualquer pessoa que andava com roupas daquele jeito. Não era qualquer pessoa que tinha um selo. E tudo aquilo era uma garantia para ela. E ele fez assim. Mas quando passa-se o tempo, o povo fica sabendo, né? Que o povo sempre fica sabendo que ela estava grávida. E naquele tempo, uma mulher não podia engravidar de um outro homem. Primeiro, que ela era viúva. Segundo, que ela estava na expectativa de se casar de novo. Então, se o filho não era do terceiro filho do Judá, não era de um casamento, ela tinha se prostituído. E naquele tempo era morte. E o povo vai para apedrejar, só que chega a notícia até ele e ele não tem misericórdia. Ele diz: traz para fora que a gente vai queimar. Mas aí é quando ela diz: não, avisa para ele que de quem eu estou grávida é uma pessoa que me deu um lenço, um cajado e um anel. Logo ele, lembrou. Aí ela manda os objetos e ele reconhece. E ele reconhece também que ele estava em falha com ela, dizendo: ela é mais justa do que eu. Porque ela estava atrás de justiça, ela estava atrás de restituição, ela estava atrás de uma promessa. E ele estava fugindo de tudo isso. Então, quando a gente coloca, que a gente tem que entender é que, por mais que nós estejamos dotados de como é que eu diria? De razão, às vezes essas coisas falham. 3 homens falharam: o sogro, o primeiro marido, o segundo marido. Ela poderia muito bem se desesperar, ela poderia muito bem se simplesmente: eu vou confiar mais em quem? Se aqueles que eram para me proteger fizeram o que fizeram. Aquele que poderia me dar uma garantia não fez assim. O primeiro, que a garantia dela seria um filho. O segundo, também do mesmo jeito. E ela poderia tomar para si uma culpa. A culpa é minha. Quem não presta sou eu. Porque não é possível. O primeiro não deu certo, o segundo não deu certo, o sogro me abandonou e o terceiro não quer casar comigo. De quem é o problema? Meu. Mas, como eu disse, ela era muito mais prudente e muito mais confiante e temente do que aqueles que eram para fazer assim, para agir assim. E aí, quando Deus vê uma pessoa agindo desse jeito, Deus é justo. Ele não fica quieto, ele não fica aí, ele não vira os olhos, ele não vira as costas. Ele age. Ele age. O que a gente vê é que quando ela resolve
cobrar deles, ela não cobra de uma forma afrontosa. Ela não cobra de uma forma, tu está me devendo isso, tu tem que cumprir, vocês têm o dever de me... Não. Eu acredito que aquela mulher, muitas das vezes, ela pensou, com certeza, na sua situação. Que a situação dela não era boa, a situação dela não era favorável. Na verdade, ela não tinha mais nada. E aí, quando a gente... Lembra da mulher do fluxo de sangue? Quando acabou todos os recursos? Enquanto ela tinha dinheiro, enquanto ela tinha consulta, enquanto ela tinha médicos, enquanto ela tinha... Quando acabou todos os recursos, Deus agiu. Quando aquela mulher, a Tamar, não tinha mais nenhum recurso, não tinha mais o primeiro, nem o segundo, nem o sogro e nem o terceiro, ela coloca diante do Senhor e Deus entra com justiça. Quando ela é descoberta que está grávida e o sogro vai lá e a justifica, dizendo que é dele, ele toma para si a responsabilidade, e a Bíblia é bem clara em dizer que foi apenas aquela vez. Eles não tiveram mais nada, mas foi gerado, foi feito aquilo que era para ter sido lá atrás. Lembra quando eu disse que Deus, ele não se adapta a nós, mas é nós que temos que nos sujeitar, e ele não muda os planos deles, mas o plano dele vai se cumprir. Se não for em mim, vai ser no meu irmão, vai ser no que está perto, vai ser no que está longe, mas vai se cumprir. Aqueles filhos que eram para vir do tinham um significado tão grande, e tinha uma grandeza, tinha algo tão grandioso, e eles não entenderam. O seu bisavô, quando Deus disse, vai a uma terra, ele não deu um mapa, ele não disse onde era, não disse quantos dias ia custar, não disse nada disso. Ele creu e foi. Talvez se o Senhor tivesse falado para um deles, ou até mesmo para o Judá, olha, é necessário que eles tenham filhos, porque desse filho vai vir a linhagem do Cristo. Às vezes a gente quer muito detalhe. Às vezes a gente quer muita resposta, e Deus, ele não tem porquê. Ele não tem porquê se expor, ele não tem porquê dar muito detalhe. Nós é que temos que obedecer. Nós é que temos que fazer sem questionar. Porque se tudo tivesse... Júlia, olha, hoje tu vai lá na igreja levar a palavra, mas tu vai mesmo, viu? Nada pode te impedir. Porque hoje vai ter isso e aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. Se tu não for, não vai acontecer. Aí eu já vinha sabendo de tudo. E onde é que a fé ia estar nisso? Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente não sabe. Então Deus, ele sempre, ele quer trabalhar a nossa fé. Por isso ele não dá tantos detalhes. E por isso a gente tem que ter o zelo de cumprir aquilo que ele tem para a gente. Porque disso, o que a gente deixa de fazer, o que a gente deixa de cumprir, pode estar comprometendo tanta coisa. Pode comprometer muita coisa. Vai se cumprir, Deus não vai deixar. Deus não vai deixar a história dele, entendeu? Sem ser concluída por mim, pela minha negligência, pela minha falta de fé. Não vai. Todavia, ele não precisa de mim. Todavia, ele conta comigo. Então, que Deus tenha, assim, misericórdia das nossas vidas. E que a gente venha entender que o que ele preparou, que a nossa trajetória, que o nosso caminhar tem um propósito grande. A gente não sabe ainda. A gente não sabe o fim, a gente não sabe o meio. A gente sabe o começo porque a gente já começou. Já é passado. Mas o que vai acontecer daqui para frente a gente não sabe.
E Deus não tem dever nenhum, entendeu? Não tem obrigação nenhuma de estar dando detalhezinho, de estar dizendo, não, tu tem que ir porque vai ser assim, não, tem que fazer porque o resultado vai ser esse, não, tu tem que fazer porque... Não. Tem que fazer porque tem que ser obediente. Quando ela dá a luz, e a grande surpresa, são 2. Ela dá luz a gêmeos. E o primeiro se antecipa, coloca logo a mão. E a parteira vai e amarra um fiozinho na mão dele, que é para registrar que quem ia nascer primeiro era ele. Já tinha colocado a mão, estava na frente, né? Ela vai lá e amarra um fiozinho no braço dele. Só que o irmão dele rompe, passa na frente. Lembra que quando eu falei que o primeiro filho do que ia gerar, do que ia nascer, não seria do pai que está gerando, mas sim do marido morto? Pois é, o primeiro que nasceu era para suscitar, era para deixar a linhagem, para deixar a herança daquele que morreu. Então, quem nasce primeiro não foi quem botou a mão, foi o outro. Por isso que o nome dele significa ruptura, porque ele rompeu, ele passou na frente do outro. E aí nasce 2 crianças, 2 meninos. E mais na frente, a gente vai ver em Crônicas, vai ver em Mateus, quando a gente vai lá para a genealogia de Jesus. A gente vê e a gente entende o que estava, a trajetória, o que estava planejado ali. E a gente vê que todas as vezes que Deus tem um plano, todas as vezes que tem algo assim que é para chegar numa grandeza, num algo assim sobrenatural, sempre tem alguém que quer abortar, quer matar, não quer deixar nascer. Pode ser um projeto, algo que nasceu no teu coração, e aí chega alguém para tirar tuas forças, para abortar os teus sonhos, para te fazer desistir, para não deixar nem começar. Mas que a gente venha se apegar todos os dias. Senhor, que se cumpra em mim todos os teus propósitos, todos os teus sonhos, tudo aquilo que o Senhor planejou, preparou, que venha se cumprir na minha vida. Então a gente vê a história aqui de um homem que tinha tudo para dar certo. Tudo, tudo, tudo. Alguns historiadores dizem que o ele, além de ser bem sucedido financeiramente, que ele vinha de uma linhagem muito boa, ele tinha prestígio pela sua família, mas ele ainda era bonito. Além de ser rico, ainda era bonito. Não tinha como dar muito errado na vida dele. Ele era herdeiro. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Mas ele era mau aos olhos do Senhor. Então, por mais que a gente tenha uma bênção, por mais que as bênçãos já estejam dispensadas nas regiões celestiais, a gente só vai conseguir elas quando a gente estiver nessa dimensão. Não adianta eu ser herdeira, não adianta eu ter sido resgatada, não adianta eu ter sido selada, não adianta eu ter um nome, não adianta nada disso. Para mim alcançar todas as bênçãos que já foram dispensadas nas regiões celestiais, eu tenho que estar nessa mesma dimensão. E para isso eu tenho que obedecer. Eu tenho que deixar de fazer o meu querer, porque ali ele decidiu por ele mesmo, não foi ninguém que falou para ele fazer aquilo.
Ele, no seu entendimento, decidiu fazer daquele jeito. Não gerar, não dar frutos. E como eu já falei, a árvore que não dá fruto, aquele que não gera filhos. E quando eu digo filhos, eu não digo filhos genealógicos, não. Filhos espirituais. Aquele que não gera Deus, mata. Eu sei que é uma palavra forte, é uma palavra dura, mas é a palavra do Senhor que diz. Matou o primeiro, matou o segundo. E quantos mortos estão por aí, espiritualmente? Porque não estão cumprindo aquilo que Deus separou e preparou. Quantos estão abortando os seus ministérios? Quantos estão abortando o chamado do Senhor? Quantos estão abortando aquilo que o Senhor tem colocado diante dele? Aí vai chegar uma cananeia, que está totalmente fora do contexto, entendeu? De um outro povo que vivia de um outro jeito, e faz a diferença. Aí vai chegar o irmãozinho todo torto, todo ao contrário, que a gente achava que não ia dar em nada, e vai fazer a diferença. E você que é herdeiro, você que tem um chamado, que vem de uma família, vai ficar só vendo, morto espiritualmente. Mas a água ainda está correndo. A árvore pode até estar cortada, mas ainda tem raízes profundas. E o Senhor suscita. A água aqui da vida passa nessa... Pode ser só uma raizinha que ainda esteja lá tão profunda que você acha que nem existe mais. Você acha até que nem tem vida mais. A árvore está toda velha, toda murcha, toda sem folha, toda descascada. Mas se tiver uma raizinha e essa água passar nessa raiz, ela vai brotar e vai dar bom fruto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.